Pacientes pós-bariátricos. Como lidar com esses pacientes? Quais são as vitaminas que você precisa repor? Será que é melhor repor por via oral ou por via injetável? Será que a técnica da cirurgia vai influenciar no tipo de reposição que você vai fazer? É exatamente sobre isso que eu vou te falar nesse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Vinícius Valença, eu sou médico pós-graduado em nutrologia pela USP. Já ensinei esse método aqui para mais de 1000 médicos presencialmente e online e ajudo esses médicos também a terem um consultório de sucesso e conseguirem crescer na carreira. E claro que tudo isso começa na segurança para você prescrever e entregar o melhor resultado para o seu paciente. Sem isso, nada mais importa. Então é sobre isso que eu vou te trazer essa aula extremamente prática aqui. Vou te passar os slides para você ter um resultado incrível. Se você é novo aqui, não esquece de se inscrever, dá o like se você gostar do vídeo e vamos que vamos. Vamos aqui, vou começar com um caso clínico. Ó. Uma mentorada mandou para mim: Vinícius, eu atendi um paciente hoje que deseja perder peso, mas quer comprar uma mojada na farmácia, expliquei que seria interessante a dosagem maior, mas ele quer tentar a medicação à venda na rede. Paciente sem comorbidades, já submetido à cirurgia bariátrica, repondo B12 por conta própria. A esposa é enfermeira faz as aplicações, então já está repondo por via injetável. Peso atual, 127 quilos com 178 centímetros de altura. Paciente extremamente obeso, já teve reganho de peso, com certeza, pós-bariátrica. Não tem rotina alimentar, ou seja, não deve seguir nenhuma dieta, não está com nutricionista, né? Deixou para lá. Dono de loja de carros, deve ter uma rotina estressante, né? Viaja com frequência, come mal, come de tudo, bebe cerveja com frequência. Isso é bem comum em paciente bariátrico, viu? Paciente pós-bariátrico, muitas vezes, troca o vício de comida por vício de bebida. Muito cuidado com isso. Aqui nos exames desse paciente, o que é que chama atenção? A gente tem um triglicerídeo aumentado, a gente tem um LDL até bem baixo, bem pouco estranho esse LDL. A gente tem uma glicemia controlada. Temos aqui também uma B12 super baixa. Então, isso me diz que essa aplicação ou está sendo feita errada ou está sendo feita com a frequência que não deveria estar sendo. A gente também tem uma pequena alteração aqui no TGO-TGP, tem que avaliar, será que é algum grau de esteatose hepática, já possivelmente esteatohepatite. Teria que analisar com outros exames para avaliar mais profundamente. Mas vamos começar entendendo, né, aqui a bioimpedância desse paciente. Ele tem 34% de gordura nessa bioimpedância aqui. Ele tem, o que é que eu posso destacar aqui mais para você? Ele tem realmente um peso muito elevado para a idade dele. E isso vai dificultar a perda de peso, principalmente pelo fato de ser um paciente pós-bariátrico. É um paciente que já vem, muito provavelmente, pouco motivado. Porque ele já fez a cirurgia que ele achou que ia resolver a vida dele e terminou que ele ganhou o peso de volta. Então agora é um paciente seu que vai ser muito difícil de reverter, mas que você vai conseguir aqui através do método que eu vou explicar nesta aula. Primeiro, vamos entender como são as técnicas de cirurgia bariátrica mais comuns. Tem várias outras, tá? Mas aqui são as mais comuns aqui no Brasil. A primeira é a sleeve, que é a restritiva. Você vai tirar uma parte do estômago. A segunda é o bypass gástrico aqui, ó. Você pode ver o esqueminha. Não vou explicar em detalhes, mas a grande diferença é que o bypass, ele, além de ser restritivo, ele também tem um grau de desabsorção de nutrientes, porque você vai perder uma das partes do estômago principais para a absorção de vitamina, principalmente do complexo B. Quais são as deficiências nutricionais mais comuns em pós-bariátrico? Nesse estudo aqui retrospectivo, foram 1.216 pacientes submetidos à cirurgia bariátrica e que tiveram aqui, ó, mais frequentemente antes da cirurgia. Então, perceba que o paciente obeso, antes da cirurgia, ele já tem deficiências, perceba isso. Vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D, ácido fólico, cálcio, ferro, selênio e zinco. O paciente obeso, sem passar por cirurgia, já tem deficiências. Por quê? Porque é um paciente subnutrido. Aqui a gente tem também após a cirurgia. Aí claro que piora, né? Então após a cirurgia você tem vitamina A, vitamina B12, vitamina B1. São novas vitaminas que aparecem aqui também. E você tem riscos maiores de, por exemplo, anemia, ataxia, queda de cabelo, vários problemas que podem acontecer, né? Até problemas mais graves, sistema nervoso central, principalmente em decorrência de déficit de vitaminas do complexo B. E aqui é um grande problema, que você precisa ter muito cuidado com esse perfil de paciente. A B12 ela é absorvida no ilho distal após a liberação de ligantes gástricos, fator intrínseco no estômago. Então, se eu tiro uma parte do estômago, eu vou prejudicar a absorção de B12. Quais são as consequências? Você vai ter anemia, pode ser aquela anemia megaloblástica, que é a mais comum desse tipo aqui, que é a anemia que as hemácias estão maiores. Não é aquela anemia microcítica comum da anemia ferropriva, né? Neuropatia periférica, em casos mais graves, né? Com certeza não vai ser uma deficiência de B12 leve, que isso aqui vai acontecer. Degeneração da mielina, e você precisa avaliar o B12 e também a homocisteína, que pode aumentar, porque a B12 também está na cascata da produção de homocisteína. A B12, a B9 e a B6, que é o trio metilador, estão envolvidas nessa cascata. Então, se eu tenho um aumento de homocisteína, muito provavelmente eu tenho uma deficiência de B12, B6 ou B9.
exatamente como está aqui, ó. Exatamente. Então você pode ver aqui, ó, homocisteína, aqui eu tenho a B6, aqui eu tenho a B9, aqui eu tenho a B12. Então, quando eu tenho acúmulo de homocisteína, é porque essas reações aqui estão com algum tipo de empecilho para acontecer. E vai se acumular homocisteína, muito provavelmente por déficit de alguma dessas vitaminas. E quais são os fatores de risco de hiperhomocisteinemia? Obesidade, subnutrição, a própria cirurgia bariátrica, alguns tipos de droga podem influenciar nisso aqui, o alcoolismo também, o próprio envelhecimento, alguns polimorfismos genéticos, como desse gene aqui, ó, MTHFR, que é relativamente comum, e pode dar aqui, ó, como eu falei, algumas situações mais graves se for perpetuada essa deficiência. Então, anemia megaloblástica, neuropatias periféricas, anormalidades metabólicas, desordens mais graves se for algo sustentado. Na neurologia é bem conhecida a deficiência de vitaminas do complexo B, principalmente B12, nesse caso aqui. E aí teve esse estudo aqui feito com pacientes idosos, foram 228 pacientes idosos que estavam já suplementando e tendo a dieta equilibrada. E mesmo assim, estavam com deficiência. Então, mesmo tendo uma dieta equilibrada, mesmo suplementando por via oral, não estavam tendo boa absorção. Por quê? Muito provavelmente já é um paciente, com certeza idoso, ele já deve ter um grau de inflamação, e esse grau de inflamação muitas vezes prejudica a absorção intestinal de algumas vitaminas. E aí por isso que nesse caso aqui, nesse estudo, uma só dose intramuscular dessas vitaminas aqui, ó, já resolveu os níveis desse paciente, já estabilizou os níveis por 3 meses. Uma só dose. Então para você ver que a terapia injetável é interessante, muitas vezes no paciente idoso, tem uma dificuldade de absorção, e no paciente obeso ou pós-bariátrico. A B6 é bem interessante também porque baixos níveis estão associados também a hiperhomocisteinemia, como eu falei, estresse oxidativo, inflamação e vira também um ciclo vicioso. A inflamação leva ao catabolismo de B6 e a B6 baixa, ela vai piorar a inflamação, vira um ciclo vicioso. Então por isso que é tão importante você fazer a B6. Na prática existe uma aplicação chamada triometilador, pode ser B6, B9 e B12, você faz de uma vez só no paciente e já melhora bastante essa parte da homocisteína que vai estar aumentada nesses pacientes, né? E lembrando que a homocisteína aumentada é um fator de risco cardiovascular. A B1 é absorvida principalmente no duodeno e jejum e após cirurgias que reduzem ou eliminam essas partes do estômago, como a técnica de cirurgia que eu expliquei para você, que é restritiva e desabsortiva, Y de Roux, você pode ter uma deficiência de vitamina B1. A própria dieta rica em açúcares também vai gerar essa deficiência. Então, qual é o paciente obeso que não tem uma dieta rica em açúcares? Pois é, por isso que é tão comum, não só no paciente bariátrico, mas também no paciente obeso, ou até no paciente que não é obeso, mas tem uma alimentação rica em açúcares, a deficiência da B1. E ele fala aqui, ó, o metabolismo dessas dietas ricas em açúcares também depleta a tiamina. Então, vai reduzir o nível de tiamina do sangue. E mesmo deficiências leves podem levar a irritabilidade, constipação, fadiga, insônia. E muitas vezes você nem investiga isso. Eu tenho certeza que tem muito médico que vê um paciente com irritabilidade, com insônia, passa um antidepressivo. Ah, tá com insônia, passa um Zopidem. Antes de considerar a reposição de vitamina é simples, que muitas vezes você está até tendo uma dieta equilibrada, como aquele estudo dos pacientes idosos, mas não está tendo uma boa absorção e por isso está tendo esse problema. Complexo B. Como eu falei, acabei de explicar, existe uma associação entre ansiedade e depressão e níveis mais baixos de vitaminas do complexo B. Então, já tive paciente, por exemplo, que após uma só aplicação, que estava falando para mim, referindo irritabilidade, TPM muito forte, insônia, fez só uma aplicação de complexo B e já melhorou muito rápido, porque como a absorção é mais rápida, a melhora dos sintomas tende a ser mais rápida também. A outra vitamina que eu vou destacar aqui é a B3, que é a niacinamida, e tem uma ação vasodilatador, tanto é que quando você faz, em alguns pacientes pode gerar um rubor facial, o rosto fica vermelho. A niacina é um precursor de uma substância muito famosa, né, que está ganhando cada vez mais espaço, que é o NADH, que tem funções como produção de ATP, antioxidante, neuroprotetor e reparo e metabolismo do DNA. Então, o NADH, ele vem sendo muito estudado, até por um pesquisador chamado David Sinclair. Tem até um livro que ele escreveu sobre essa substância, né, vou deixar aqui para vocês o print, que é um livro que ele fala sobre a substância do futuro, a substância da longevidade. Pacientes mais velhos vão perdendo o NADH endógeno, que é como se fosse o antioxidante endógeno nosso, e que quando a gente perde essa proteção, a gente tende a envelhecer e ter doenças mais rápido. Tem estudos em pacientes com Parkinson, em pacientes obesos, em pacientes com doenças metabólicas, cardiovasculares, em pacientes pós-infarto agudo do miocárdio. Então, se você é cardiologista, é interessante estudar sobre o NADH. Pode ser suplementado via oral, IM ou subcutâneo. É uma coenzima, como eu falei, envolvida em vários processos biológicos. Tem até autores que falam que se você ficar 10 segundos, 15 segundos sem esse transportador de elétrons chamado NADH, você morreria instantaneamente, porque é essencial para várias reações de produção de ATP.
é encontrado nas células de todos os seres vivos e tem efeitos terapêuticos potenciais para doenças neurodegenerativas, saúde mental e condições crônicas. Tem estudos interessantes do NADH em pacientes com Parkinson, porque ele também é precursor da dopamina. E no paciente com Parkinson, você lembra, né? Ele vai ter um déficit de dopamina e você vai ter um desequilíbrio que vai fazer aquela tremedeira dele. E você fazer o NADH, tiveram alguns trabalhos que mostraram que você melhora a absorção, inclusive, da medicação que o paciente usa, que geralmente é a levodopa. Você melhora a biodisponibilidade dessa medicação, melhorando os sintomas em um grupo pequeno de pacientes, né? São estudos pequenos ainda, mas eu tenho certeza que no futuro vão ter estudos muito maiores. Alguns fatores reduzem, como por exemplo o estresse oxidativo, a hipertensão, diabetes, a obesidade, né, que são fatores bem comuns. Como é que você faz para aumentar o NADH? Você pode suplementar o próprio NADH, você pode inibir as enzimas, você pode fazer jejum intermitente, que é bem interessante, né, porque estimula a autofagia também, saudável, e aumento de exercícios também vão melhorar essa sua proteção antioxidante. Na aterosclerose, altos níveis de NADH podem reduzir a inflamação crônica e diminuir os níveis de LDL. E na doença coronária, a elevação do NADH pode aumentar a autofagia, como eu falei, lembra que eu falei? Paciente que já teve um infarto, ou então que está com doença coronária, fez lá a tomografia com escória de cálcio, deu lá já um potencial placa de ateroma, o NADH, ele, quando foi suplementado nesses pacientes, melhorou a função mitocondrial e diminuiu a liberação de radicais livres nesses pacientes. Outras deficiências mais comuns, A, D, E, K, que você conhece, são as vitaminas lipossolúveis. Quando a digestão de lipídios é deficiente, você tem uma menor formação de micelas, logo você reduz a absorção dessas vitaminas. Porque no paciente pós-bariátrico também, você tem uma absorção menor de lipídios. E se eu tenho uma absorção menor de lipídios, as vitaminas lipossolúveis também vão ter absorção prejudicada. A vitamina D tem várias funções, como a função antioxidante, aumenta a sensibilidade à insulina, melhora a resposta imune, melhora até a microbiota intestinal também, é melhorada a vitamina D. A vitamina D tem estudos na sarcopenia, mostrando uma associação, pacientes mais sarcopênicos têm níveis mais baixos de vitamina D, e uma aplicação de 600 mil unidades foi segura e eficaz nesses pacientes que estão com deficiência de vitamina D, que não querem fazer por via oral, ou que não tem boa adesão, ou que não tem boa absorção. A vitamina D e M, ela lentamente aumenta no sangue. Você não vai fazer uma aplicação de 600 mil unidades da vitamina D e amanhã vai estar normal no sangue. Não é assim. Geralmente vai demorar 30, 45, 60 dias para normalizar após uma só aplicação. E a obesidade, ela também aumenta a necessidade do corpo pela vitamina D. É como se precisasse mais da vitamina D. E quando eu faço reposição de vitamina D no paciente obeso, eu também preciso fazer doses mais altas. Eu preciso fazer por tempo mais prolongado, porque o tecido adiposo sequestra essa vitamina D. Torna-se também um ciclo vicioso. Obesidade causa deficiência de vitamina D e a vitamina D baixa, como ela tem várias funções que também podem, quando estão prejudicadas, levar à obesidade, você tem um ciclo vicioso em relação à vitamina D e à obesidade. Também existe a deficiência de ferro, presente em 45% dos pacientes pós-bariátrica. Também tem a deficiência de ferro, presente em 45% dos casos de pacientes pós-bariátricos. A suplementação é V, muitas vezes é necessária, não faça ferro e M, sempre é V ou via oral, também tem algumas formulações. Tem alguns sinais bem comuns da deficiência de ferro, né? Por exemplo, aqui, esse aqui é a famosa PICA, que é a compulsão por substâncias não alimentares que vão tentar saciar aquela deficiência de ferro, né? Então, pessoas comem gelo, comem grama, comem terra. Essa mulher acho que ela tá lambendo aqui o asfalto, né? É um dos sintomas da deficiência grave de ferro. A anemia vai ser a microcítica, então no hemograma você vai ter um padrão bem diferente da anemia megaloblástica que eu falei do complexo B. Você vai ter também unhas incolar, que é isso aqui. Comprometimento do sistema imune também é super comum. E quando acontece em mulheres, você observa muito aquela queda de cabelo, a pele perde o brilho, as unhas começam a ficar feias também. Então começa a ter sintomas no geral que prejudicam até a estética dessa mulher também, né? Quais são os exames recomendados para você avaliar? Hemograma, ferritina, ferro sérico para avaliar a deficiência de ferro. É recomendado também avaliar aqui o padrão completo de vitaminas, lipo, hidrossolúveis, eletrólitos, albumina também é importante, perfil lipídico, marcadores inflamatórios, né? Porque é uma doença inflamatória, a obesidade. E esses são os principais pontos que você precisa ter em mente sempre que atender o paciente bariátrico. Eu tenho certeza que com as informações, da próxima vez que você atender o paciente bariátrico, você vai ter um grau aumentado de segurança. Você vai olhar com mais cuidado para determinados exames. Você vai se ligar na vitamina D, no complexo B, e eu tenho certeza que vai agregar muito na sua prática. Se você quer ajudar outros colegas também a ter esse conhecimento, manda para um colega seu que também quer aprender sobre a reposição na pós-bariátrica. Quanto mais visualizações, mais pessoas se inscrevendo no canal, mais eu faço vídeos assim, até mostrando mais protocolos aqui no meu instituto. Então manda para alguém. Se quiser me seguir lá no Instagram, @medico.excelência, vai lá, envia a palavra bariátrica, que eu vou te mandar um e-book exclusivo sobre esse tema também, para você ter um resultado ainda melhor, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.
Não esquece também de assistir esse outro vídeo aqui, ó, sobre terapias injetáveis para você complementar o seu conhecimento.